Christine e essa galera maravilhosa aí que está nos acompanhando todo domingo. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a Lili, que vai fazer a palestra, e depois vamos ter o Gabriel e a Luísa com os mantras. Mas primeiro, hoje nós vamos mudar, hoje nós vamos fazer os mantras primeiro, e depois a gente vai fazer a palestra sobre o tema, né, de espiritualidade, conexão com terapia, se existe essa conexão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Lili, né? A Lili é muito jovem, a Lili começou uma busca por uma forma diferente de viver. Então, há mais de 35 anos, nas trilhas do desenvolvimento interior, a Lili entrou em contato com várias possibilidades, vivendo em comunidades alternativas e pautando seus estudos em psicologia, cinesiologia, formação em yoga, coaching, meditação, cabala, xamanismo, entre outros. Sua paixão é tecer entre diferentes tradições e sempre sintonizar com a sagrada unidade que brilha por trás da diversidade. Atualmente, Lili trabalha com mentora alquímica multidimensional. E neste domingo ela vai abordar, então, a espiritualidade e terapia se conectam. Esse é o tema. Mas antes, então, a gente tem aí, eu vou dar a palavra para a Lili, e ela vai apresentar o roteiro, então, do Domingo com Mantras. Todos muito bem-vindos, gratidão. Obrigada, Ana, pelo convite, obrigada, Vânia, e boa noite para todos, todas que estão aqui, né? Acho que tem todos os tipos, né? Sempre. Nem todo mundo tá com a câmera ligada, né? Sei que às vezes a gente não tem muita vontade de mostrar a casa meio bagunçada, sei lá, mas é mais legal se vocês puderem ligar, porque daí eu posso ver, posso saber mais com quem eu tô falando, ver a carinha de vocês, não importa a casa, o cabelo, a roupa, nada, importa só os olhos aqui presentes, tá? Então, se puderem ligar, agradeço muito. Coloco aqui na galeria para poder ver mais e mais. Muito bom, Mara, bom te ver. Obrigada aí pela conexão. Muito legal, viu? Então, eu vou falar brevemente um pouquinho só sobre o porquê de eu estar aqui hoje. A Ana e a Vânia me procuraram por indicação da Mara. Acho que entendi que esse é um movimento que vocês fazem todo domingo, né? Achei muito legal, porque domingo, final do dia, é um momento que muitas pessoas às vezes tendem a cair um pouco mais num certo vazio, principalmente se o trabalho não é muito animador, se a semana parece tensa, acabou um pouco aquela alegria do fim de semana, domingo, final do dia, tende a ser um dia psicologicamente complexo para muita gente. Então é lindo que vocês possam se reunir, cantar mantras e conversar sobre o que é que está vivo em cada um de nós e recebermos também algumas luzes a mais aí para seguir a nossa caminhada na vida, que não tem como não seguir na caminhada. Então, eu vou pedir para que nesse início a gente só aquiete um pouquinho a nossa mente cheia de assuntos e de muitas atividades, e que a gente traga a atenção para o nosso corpo. Você pode fechar os olhos se você quiser, pode ficar mais reto ou simplesmente encostar melhor na cadeira, o que fizer mais sentido para você sentir o seu estado mais fino, né? Então, algumas pessoas fazem isso de uma forma, outras de outra. Não precisamos seguir cegamente as regras comuns do yoga, o que for, mas você observar e quando soltar o ar, uma vez só, é uma longa expiração, traga um esvaziamento momentâneo, assim, todas as turbulências da tua mente, nesse momento, deixa sair pela expiração, problemas, pressões, preocupações,
só assopra e deixa sair. E fica um pouquinho no vazio antes de inspirar novamente. E quando vier essa vontade de inspirar, você vai fazer bem devagarinho, não como um afogado, como uma pessoa que sabe que tem abundância de ar e vai respirar devagar pelas narinas. E quando tiver mais ou menos com metade dos pulmões cheios, você já para de colocar ar ali. Segura um pouquinho e solta de novo. E na próxima respiração, fique já à vontade, respire como você precisar. Lembra que é sempre melhor inspirar pelas narinas e a expiração pode ser pelas narinas ou também pelas narinas e pela boca ao mesmo tempo ou só pela boca. Então acredito que aqui todos nós chegamos um pouquinho mais nesse espaço interno do nosso próprio silêncio, da nossa própria fonte de bem-estar, de paz, de conexão que está ali dentro de nós e, na verdade, é o nosso ser real e a gente vai falar mais sobre isso depois dos mantras. E aqui eu passo, então, a palavra para o Gabriel, que também trabalha comigo, e depois também para a Luísa, que vão trazer os mantras. Então, o Gabriel vai começar. É sua, Gá, pode explicar? E vamos nessa. Precisa desmutar o Gabriel. Ai. Agora foi. Boa noite. Então, eu vou cantar um mantra para Ganesha, que é o abridor dos caminhos. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha.
Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha Namaha. Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha, Sharanam Ganesha. Gratidão, gratidão, caminhos abertos. Passo, Quer explicar então. um pouquinho sobre esse mantra? Uhum. Para quem não conhece? Para eu explicar? Esse mantra é uma invocação de Ganesha, né? Que é essa força de abundância, de prosperidade, de bem-aventurança, de sabedoria, que é o grande removedor dos obstáculos, né? O abridor de caminhos, aquele que é também quem é muito auspicioso de se invocar assim uma abertura de, por exemplo, hoje, né, uma palestra que vai trazer sabedoria, né? E essa sabedoria amparada aí nessa cultura ancestral, da onde nasce o yoga, da onde nasce o caminho do Dharma, né, da iluminação. Então Ganesha é um ótimo regente aí, uma ótima forma de a gente começar a noite. E ele também traz assim essa abertura de caminhos para a vida. Quando a gente tem alguma coisa parada, algo estagnado, algo que está algum impedimento, né, para a gente avançar, para a gente se sente assim impotente diante de algo, Shima Ganesha é muito auspicioso para poder mesmo tirar aquilo que está nos impedindo, tanto externamente quanto internamente, né? E poder abrir caminhos aí para que a gente possa avançar na vida. Então é isso aqui que eu trago nessa noite de hoje. Que a todos nós, todos vocês que possamos aí iniciar esse 2022 com caminhos abertos. Eu vou fazer só uma complementação, pode ser? Que eu acho que é Claro. bacana para quem não tem tanta conexão com essa cultura assim do yoga e tal. Ah, tá. Então, a gente também pode compreender Ganesha como um estado mental desbloqueado. É uma das formas que eu mais gosto de me relacionar com essa força que a gente chama de Ganesha no mundo do yoga. Não é uma coisa fora de nós. A conexão com Ganesha é estarmos desbloqueados, com a força suprema fluindo através de nós em toda a sua potência. Então, gosto disso para que as pessoas não entendam que a gente está convidando alguém a louvar apenas um desenho de uma imagem que tem corpo de neném e cabeça de elefante, mas o que é isso? Qual que é o sentido disso, né? É só um símbolo, a vida é cheia de símbolos, e um símbolo para esse estado mental sem bloqueios. E que essa mente sem bloqueios, que Ganesha também é visto como o senhor do conhecimento, né? É para quem a gente pede conhecimento e iluminação intelectual. Que esse estado mental sem bloqueios seja o nosso estado natural. Agora, vamos passar o bastão para a Luísa, que vai trazer um outro mantra. Se puder compartilhar a letra, né, Lu? Na tela. Aí as pessoas podem acompanhar mais. E depois, se você quiser dizer o significado também do sânscrito, eu acho bem rico. Então é com você. Ok.
Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou filha da Lili, sou terapeuta em ginecologia natural, estudante de música, e eu vou trazer aqui um mantra que eu vou convidar todos vocês a cantarem comigo. Vocês podem ouvir uma vez para pegar a melodia e depois já cantar. E eu vou compartilhar a letra dele aqui na tela para ficar fácil de acompanhar. E ele significa que todos os seres sejam felizes, que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que todos possam encontrar o Deus interior. Estão vendo a tela aqui? Tá. Então vamos lá. Om Sarve Bhavanto Sukhinaha Sarve Santu Santu Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe Om Sarve Bhavanto Sukhinaha Sarve Santo Santo Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe Om Sarve Bhavanto Sukhinaha Sarve Santo Santo Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe Om Sarve Bhadrani Sukhinaha Sarve Santo Santo Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe. Canta comigo! Om Sarve Bhavanto Sukhinaha Sarve Santo Santo Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe. Última vez, para todo mundo cantar. Om Sarve Bhavanto Sukhinaha Sarve Santo Santo Nira Maya Sarve Bhadrani Pashantu Makashi Dukkhababawe. Que todos os seres sejam felizes, que a existência possa suprir todas as suas necessidades, que todos possam encontrar o Deus interior. E agora eu vou trazer bem brevemente um mantra de Shiva, que é o grande abridor dos caminhos. E assim, né, depois que Ganesha abre os caminhos,
Shiva destrói o que tem para ser destruído e abre espaço para o novo, para as novas construções. E vou compartilhar aqui com vocês também. A letra é bem simples. Todo mundo pode cantar junto. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Última vez, com vontade. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mais uma. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Vá! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho.
Continua nesse estado mais introspectivo ainda, sentindo o eco e a vibração do mantra. Os mantras entoados produzem vibrações de sons e de ultrassons, além daqueles que a gente pode perceber com nossos sentidos, e que ajudam a abrir também as conexões mais finas para aquilo que nós temos de mais fino dentro de nós. Essas conexões com planos superiores, com inteligências superiores, com uma nutrição que vem de um lugar mais alto do que a geladeira. Então, ficamos um pouquinho nesse estado. E nessa introspecção, eu convido você agora, todos nós que estamos aqui, a olharmos para a nossa totalidade, para todas as nossas dimensões, tudo que nós somos, físico, emocional, mente, alma, espírito, e todos os desdobramentos dessas camadas de infinitas formas, como uma flor de muitas, muitas, muitas infinitas pétalas, assim podemos ver e conceber o nosso ser. E por que será que algumas pétalas dessa flor que somos nós podem estar secas, podem estar caindo, podem estar amarronzadas e não tão cheias de vida em sua plenitude absoluta? Então, primeiro vamos olhar de cima para essa grande flor que somos cada um de nós e observar como você reage se ao olhar para essa flor você percebe algumas pétalas marrons se putrefando, estragando, algumas que ainda não abriram, algumas que estão bem. Como você se relaciona com essa totalidade complexa e não uniforme que é você? Especialmente agora escolha onde você quer dar um foco. Você quer dar um foco nas pétalas que estão muito bem, muito vivas e brilhantes, nas pétalas que estão quase na sua plenitude, ou naquelas que estão atrofiadas ou já amarronzadas, terminando o ciclo, talvez morrendo. E ao se relacionar com essas diferentes situações que vivem ao mesmo tempo, vivem simultaneamente em você, e também nas outras pessoas, cada pessoa que nós encontramos, também podemos lembrar dessa imagem de que as infinitas pétalas estão ali e que elas estão em diferentes estados. Não temos todas as pétalas em seu aspecto brilhante e pleno, pelo menos não a maioria de nós, mas é isso que buscamos, embora seja um caminho complexo, porque nós aí falamos de leis divinas, onde não existe algo que se traumatiza, algo que apodrece, algo que vive, nasce e morre. Quando a gente fala de leis superiores e divinas, são outras leis. As leis desse mundo, sim, nasce, cresce, tem seu apogeu, decresce e morre para dar origem a uma nova vida. E nós, como bem dizia o Iyengar, o meu mestre de yoga, nós como seres humanos voamos entre as estrelas e rastejamos sobre a terra ao mesmo tempo. Nossa parte divina está no alto, nossa parte animal é quase como uma cobra. E a nossa humanidade é exatamente essa experiência de sermos divinos e sermos também animais ao mesmo tempo. Essa é a piada cósmica, que Ishvara, né, o Deus, faz com a gente. O enigma que nos deu aí para aprofundarmos. Então, dando um zoom agora no nosso tema hoje, sobre terapia e espiritualidade,
Existem algumas perguntas fundamentais que norteiam essa conversa. A primeira delas é assim: o caminho para a plenitude, todos nós buscamos a plenitude, eu acho que isso já vem com a gente de fábrica. O caminho para a plenitude, ele leva, antes da plenitude em si, antes que a gente chegue nessa plenitude em si, ele leva a um lugar que pode ser descrito como aonde mora a nossa dor mais profunda. Então é quase como um caminho na direção de um tesouro, mas no meio desse caminho nós vamos ter que passar por aquilo que a gente mais não queria passar, mais evitaria talvez, porque dói. Mas pensa comigo, seria possível você atingir essa plenitude se você não olhasse para o lugar que é exatamente aonde está cutucando e onde faz sangrar e aonde faz talvez vazar a plenitude, é o que impossibilita o acesso a essa plenitude? Seria possível a gente chegar nessa plenitude sem reconhecer a nossa dor mais profunda? Eu não quero trazer uma coisa que a filosofia X ou Y falou, porque quando se fala dessas verdades fundamentais, elas só fazem sentido porque você descobre que você já sabia disso. Eu não vou trazer nada de novo. Eu vou trazer informações que você vai falar faz sentido. É só assim que essa transmissão é válida, porque são informações sobre nós mesmo, sobre como é o ser humano e como é que a gente pode abrir essas portas que estão bloqueando a nossa plenitude, tá? A nossa vida em sua total liberdade, luz, felicidade. Então, é isso, não tem como chegar nesse tesouro sem passar pela dor mais profunda. É muito importante saber qual é a dor mais profunda, tá? Muito importante. Você se perguntar assim, então talvez eu já rezei muitas vezes, eu já fiz mantras, eu já fiz meditação, eu já fiz rituais de qualquer tipo de espiritualidade ou religiosidade, mas será que a minha dor mais profunda eu já acessei? Fica com essa pergunta viva na sua mente. Se você tem alguma noção qual é a sua dor mais profunda, você então já escreve em algum lugar, assim. E é preciso dizer uma coisa: depressão, ansiedade, medo, raiva, orgulho, inveja, preguiça, avareza, gula, luxúria. Isso são consequências dessa dor, tá? Não é a dor em si. A minha dor mais profunda é a depressão. Não, algo causou a depressão, algo causou a ansiedade, algo causou os males da alma. E esse algo é o que eu chamo de trauma nuclear, que é o primeiro trauma e único que todos nós temos na vida. As outras dores que vêm, quando eu era criança aconteceu tal coisa, mas quando eu era adolescente aconteceu outra e adulto outra. Essas outras coisas que são traumáticas, elas são só talvez venham com uma roupa diferente, mas é o mesmo ser, que é o mesmo trauma lá que nós sofremos o primeiro trauma. Existem discussões sobre qual é realmente esse primeiro trauma, tá? Das mais esotéricas e abstratas a mais psicológicas. Podemos dizer que o primeiro trauma é a queda da alma nesse mundo. O primeiro trauma é quando a gente teve que sair dos mundos divinos e entrar num corpinho humano em formação no útero das nossas mães. Esse é o primeiro, na visão de alguns. Na visão de outros, o trauma é o nascimento. Sair daquele estado de sustentabilidade absoluta do útero materno, onde a gente não tinha frio, não tinha fome, não tinha ninguém pegando a gente com unha pontuda, talvez, ou com perfume muito forte.
ou colocando num banho com água quente demais ou fria demais, ou a gente ali bebê chorando por um peito, um leite, e a mãe não percebeu que estava com fome. Na barriga não tinha nada disso. O trauma de respirar, de entrar nos pulmões, para alguns, esse é o primeiro trauma. Para outros vem quando a mãe se distancia pela primeira vez, quando alguém pega na criança sem um jeitinho próprio, enfim. Para resumir, nós todos somos bem-vindos ao clube dos traumatizados, tá? Não tem escapatória. Nenhum ser humano nessa vida é livre de traumas. Só que eu vou contrapor isso com outro conceito que é muito importante. Quem se traumatiza e quem não se traumatiza dentro de nós mesmos? A nossa personalidade, ela se traumatiza. E ela reage à fome, ela reage a uma pegada apertada demais, ou se alguém deixou você cair um dia do colo, cair do berço, ou se o parto foi traumático, a própria gestação, ou um dia na escolinha que a criancinha chutou você, ou que a professora humilhou você na frente de todo mundo. A nossa personalidade sofre com isso, reage e desencadeia reações, muitas vezes que ficam só ali contidas. Desencadeia um ódio, desencadeia uma revolta, desencadeia uma promessa de vingança, um dia quando eu crescer, desencadeia uma série de coisas que muitas vezes ficam contidas. Só que o nosso ser real, ele é absolutamente imaculado. Ou seja, o ser real, ele é livre de trauma, sempre foi e sempre será. E o objetivo dessas reuniões e dessas práticas é falar com esse ser. É falar assim, eu sei que você existe e eu vou acordar você. Por isso se usa tanto o termo despertar, que é mais preciso do que transformar você em algo que você ainda não é. E aí sim um dia você será feliz. É muito mais um despertar para aquilo que você já é. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, não existe um caminho para a felicidade, sabe por quê? Porque você já é a própria felicidade. Não tem como você fazer um caminho para a felicidade. O ser real é conhecido ou ele é desconhecido? Não, o ser real é mais que conhecido. Porque ele é absolutamente você. E tudo que ressoa dentro de você é o ser pulsando assim, ó, tô vivo. Como o coração que faz puf, puf. Quando algo ressoa dentro assim, é o ser real que falou assim, nossa, alguém tá falando comigo, finalmente. É como ver uma água brotando assim, achar uma nascente de algo que faça sentido. E é isso que nós temos sede, é disso que nós somos sedentos. De algo que ressoa dentro e que vai fazendo nós percebermos que nós já sabíamos. Por isso que esse tipo de conhecimento não é um conhecimento exotérico, não é um conhecimento de como construir um caminhão. Então você vai precisar estudar engenharia mecânica e etc. E depois você pode aprender francês ou aprender a fazer vasos de flores. Isso são conhecimentos externos. O conhecimento que eu estou falando é o conhecimento do ser, que todos nós já temos o acesso, só que tem alguns muros no caminho. Talvez essa é uma forma meio rasa de falar, mas é a forma que eu estou conseguindo falar agora, né? Por que não temos ainda essa perfeita incorporação do ser real? Então, continuando aqui, é importante a gente saber qual é a nossa dor mais profunda. E eu vou trazer alguns dados que podem trazer esclarecimentos. Por que isso tudo é tão importante, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela comunicou que nesse momento, quer ver os dados, nós temos 340 milhões de pessoas no mundo com depressão ou com algum tipo de distúrbio psicológico. 340 milhões de pessoas com transtorno bipolar, com síndrome do pânico, depressão,
E essa mesma organização estima que 1 em cada 5 indivíduos um dia ainda vai ter depressão. E uma notícia para as mulheres, especialmente, ficarem atentas: esse tipo de doença psicológica é 2 vezes mais presente na população feminina do que na masculina. Tem gente que associa isso aos transtornos hormonais, TPMs e tudo isso que as mulheres atravessam e os homens não. E outros que não. Outros acham que é simplesmente uma condição social, que as mulheres ainda têm muito mais barreiras a quebrar no mundo externo do que os homens. Aí vale também um estudo, uma reflexão. Quando a gente fala, então, naquele trauma nuclear, que é o primeiro trauma, normalmente, como eu expliquei, né, a depressão não é o trauma, a ansiedade não é o trauma, isso são as consequências. Normalmente, os traumas nucleares, eles giram em torno de abandono ou sufocamento, que seria quase que o outro lado do abandono. E atitudes também incoerentes por parte dos pais, o pai ou uma mãe psicogênica, que seja um pai ou uma mãe que é capaz de gerar uma psicose na criança. O que é isso? É uma mãe, um pai que fala assim: ah, filhinha, se você dançar para mim, eu vou ficar tão feliz, eu vou te dar um sorvete. E a criança dança. Aí a mãe dá risada e fala: ai, você é ridícula, e não dá o sorvete. Então, assim, a criança recebeu uma instrução: faça isso que eu vou gostar de você. A criança quer o amor dos pais, ela faz e aí ela não recebe aquilo que foi prometido. Então isso começa a gerar uma psicose interna, porque a criança para de confiar nos 2 primeiros objetos principais de amor, que é mãe e pai, que é onde ela mais precisa ter confiança. Se falou A, é A, se falou B, é B, se falou C, é C. Se a mãe fala A e depois entrega C, a criança começa a dissociar. Isso significa que começa a haver uma divisão interna, que ela não confia mais no mundo. E como ela não confia mais no mundo, ela perde a confiança em si e ela não consegue se relacionar com esse mundo como ele é. Isso gera os psicóticos, tá? Os delírios todos. Estou falando de uma forma bem resumida, de assuntos muito ricos e complexos. Mais um dado interessante: a gente está numa era muito tecnológica, né, ainda mais na pandemia, e a gente, em tese, teria tudo para estar vivendo uma vida muito prazerosa e muito confortável. A gente tem anestesia antes de arrancar o dente, antes de fazer uma cirurgia, antes de um parto, se for necessário. Imagina que há não tanto tempo atrás essas coisas não existiam e as pessoas tinham que fazer cirurgias a sangue frio e arrancar dente. Sabe lá se nós passamos por isso nas outras vidas. Mas a gente tem muitos confortos hoje que os nossos bisavós nunca sonhariam. Apesar disso, parece que o vazio interior está cada vez maior. Então, por quê? Por que essas coisas não estão preenchendo os nossos anseios mais profundos? Também uma pergunta para ficar na mente viva. Continuando na nossa sequência da dor mais profunda, a partir dessa dor, como acessar e o que fazer ao acessar? Como acessar? Eu vou falar um pouquinho como acessar. Então, eu sinto que o caminho para acessar essa dor mais profunda é a gente ter muita sinceridade com nossas reações internas, com tudo que nos acontece. Um passarinho que cantou, uma pessoa que mandou mensagem ou que não mandou, uma pessoa que apareceu ou não apareceu, um dia que choveu quando você queria sol, uma conta que não foi paga, qualquer coisa que aconteça na vida, como é que você reage a isso? E não praticar o auto-engano, que é assim: me machucou, mas eu vou fingir para mim mesma que não machucou. Você não precisa mostrar para o mundo, mas você precisa ter sinceridade absoluta com as suas reações internas, sem julgar se você deveria estar melhor. Nossa, que infantilidade a minha. Esquece isso. A gente só cura aquilo que a gente vê. Então, para a espiritualidade, não existe problema pequeno, infantil, desprezível ou grande e importante.
Qualquer coisa que faça você sofrer é algo que deva ser olhado. Qualquer coisa. Então, olhe para isso e se relacione com isso. Você tem que reconhecer completamente o que é que mexe você, o que tira você do sério, o que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te deixa com raiva, o que te deixa se sentindo nutrida, com vontade de comemorar a vida, e o que te tira a energia e faz você cair num buraco, tudo isso. Então fica a pergunta assim, e agora, como é que eu uso? Então eu tomei consciência, talvez, da minha dor. Vamos supor que eu cheguei num núcleo ali de abandono. Tá, então como é que eu faço, a partir dessa consciência, dessa dor mais profunda, para que haja de verdade uma transformação da dor, tá? A dor, ela pode ser transformada. O ser real não transforma, o ser traumatizado se transforma. Eu gosto de trabalhar colocando essas duas faces, na verdade uma só que é real, mas como a outra nos parece real e a gente se relaciona, que é a nossa personalidade, então colocar o ser real e o ser da personalidade face a face, ou seja, aquela personalidade que tem uma cultura X, que fala um idioma em primeiro lugar, que é sua língua mãe, que se for falar outros idiomas vai ter sotaque, porque a língua foi condicionada, porque tudo que é físico é condicionável, e que teve um pai e uma mãe de uma determinada forma, que te deu, sim, formas de agir, se você senta direitinho na cadeira, se você senta largado, se você é mulher, se você pode sentar de perna aberta ou não, tudo que veio da sua cultura, que impactou sua personalidade, e o ser real, aquele que talvez você quase não acessa ou nem tinha ouvido falar muito nele, colocar um frente ao outro, como se fosse um roleplay, não sei quem conhece essa técnica, né, que a gente faz muitas vezes no consultório, mas em empresas também se faz, você põe uma cadeira para você e uma cadeira para a pessoa com quem você quer conversar, que vai estar lá de forma imaginária, e você fala com a pessoa, depois você muda de cadeira, incorpora a pessoa e responde para você. Já fizeram isso? É uma boa técnica. Então você vai trocando de cadeira. Então você, ser personalidade, vai ver o seu ser real na cadeira na frente e você vai falar algo que você queira falar para esse ser real. Pode ser até assim, cadê você? Que eu não estou te achando. Você que é pleno, que é divino, que é tudo. Por que você está tão distante? Aí depois você senta na cadeira do ser real e responde. Tá? Veja o que vem. Brinca, solta, se diverte, deixa rolar. E depois você volta para a personalidade. Se ela começa a responder para o ser real, você senta na cadeira da personalidade de novo. Faça essa experiência. Colocando então esses dois pontos aqui, que eu imagino que eu deixei bem claro como é importante olhar para os dois, né? Então aqui a gente volta para o título dessa conversa, né? Que é terapia e espiritualidade. Então as terapias, elas cuidam dessa personalidade. Que precisa chorar porque terminou o namoro, que precisa chorar a morte de uma pessoa querida, que precisa bater, às vezes, num saco de boxe porque foi enganado pelo chefe, ou porque está revoltado com o presidente do país, ou o que for, a personalidade precisa ter como descarregar, ter um acolhimento, ter uma paz superficial, mas as terapias cuidam disso e isso é importante. E o ser real, que é aquele que a espiritualidade quer fazer vir à tona, ele lógico, ele é desperto através dessas práticas espirituais e tal, lembrando que as terapias abrem o caminho para que as práticas possam chegar, senão com aquele muro no meio, não adianta o quanto o sol brilhe, que o brilho não vai chegar em você. Aliás, o sol já está brilhando todos os dias e talvez você sinta que não chegou ainda tanto em você esse brilho, é por causa da dor que está ali no meio, tá? Por isso, lá no comecinho, acessar a dor mais profunda e tratar dela, para poder tirar. Depois eu já vou perguntar para vocês se está ficando claro isso, ou se está um pouco difícil de entender. Acho que já vou abrir, vai, porque estamos quase no fim. Podem trazer alguma questão para eu ver se eu estou contribuindo
com algo importante para vocês aqui, senão vou me esforçar mais. Vamos lá. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Podem ficar à vontade, viu, meninas? Não precisam ficar tímidas. Meninas, e tem o Elias também, e o Gabriel. Ai, olha, nossa, desculpa. Meninas e meninos. Fez sentido? A Sandra quer É, falar. Desmuta seu telefone. Você pode desmutar, Sandra, agora. Boa noite. Vocês me escutam? pode falar. Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer, né? É a segunda vez que eu venho aqui, eu comecei semana passada, então fiquei muito feliz quando eu recebi a possibilidade de estar aqui hoje novamente, e principalmente por esse tema que me atrai, nada é por acaso, né? Então, quero agradecer aí a Lili, eu estou te conhecendo agora, mas os nossos caminhos estão se cruzando, então eu vou fazer só uma contextualização para a minha pergunta, tá? Eu sou psicóloga e venho trilhando, né, a junção da psicologia e da espiritualidade há uns 3, 4 anos, tá? Venho de formação de terapia e também de psicanálise lacaniana. E, num determinado momento, a espiritualidade me tocou, né? Justamente por esse não saber, né? Onde é que reside o nosso não saber? Mesmo com terapias, psicanálise, sempre restava uma interrogação. E a interrogação é justamente essa que você, com muita propriedade, está contribuindo, né? A diferença entre a personalidade e o ser, né? E a minha pergunta é justamente quando a personalidade ela se confunde tanto com a dor, que a dor ela ganha um status de existência. Vou dar um exemplo, né? Eu sou deprimida. Uma pessoa acredita que ela realmente seja, na verdade ela está, né? Mas ela ganha uma adesividade tamanha, ou o trauma foi tão grande que a pessoa passa a acreditar que a dor é uma existência. Então, eu sou ansiosa, eu sou deprimida, eu sou problemática, né? Então, assim, a pessoa confunde essa personalidade com essa existência. E o quanto que, às vezes, é difícil a gente fazer essa proposta que você faz, né? De separar, de colocar, olha, você está deprimido ou você está ansiosa, para esse ser poder iluminar, esse ser poder trazer, né? Então, a minha pergunta, a partir da sua experiência de vida e humana e profissional, né? Como que a gente pode ajudar essa pessoa a deslocar essa dor enquanto existência, se às vezes eu percebo que ela não tem nada, ela acha que ela não tem nada ali, a gente sabe que ela tem um ser, né? Que a espiritualidade está ali. Mas se você entra muito, essa dor enquanto existência deixa a pessoa desamparada, né? E aí pode ter uma situação mais grave. Então, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito disso, e muito obrigada, gratidão. Sandra, obrigada pela sua colocação toda, prazer. Tem certos níveis de depressão que precisam de uma interferência medicamentosa, né? A gente não deve negar isso, porque o estado químico do cérebro, ele determina o nosso funcionamento também nesse mundo aqui. Então, é preciso olhar isso. Quando tem necessidade de fazer uma interferência com medicamentos, é importante ir no psiquiatra e fazer o tratamento recomendado. Quando não é o caso, quando a pessoa está conseguindo viver minimamente e ela tem ânimo para sair da cama e para lavar o rosto e tomar banho e se alimentar, aí eu acho que uma noção muito importante é a pessoa compreender que todas as possíveis razões para a depressão dela, porque nesse caso ela tem as razões conhecidas, né? Quando as razões são desconhecidas, que ela não sabe por que ela não levanta da cama e tal, que é o caso
de fazer um tratamento com remédios. Mas quando a razão é conhecida, é porque eu não posso suportar que eu perdi o emprego, eu não posso suportar o divórcio, eu não posso suportar a perda de um ente querido. Eu acredito muito na linha do estudo do processo da existência, até que a pessoa possa compreender que essa depressão ela pode ser simplesmente uma resposta dela, uma forma de reagir a esses eventos desagradáveis, porque ela não queria que aquilo acontecesse, ela não aceita, não se conforma. Mas a vida vai estar cheia dessas coisas. Isso são as nobres verdades de Buda, né? O budismo trata disso super bem, né? Não posso escapar do fato de que vou envelhecer, não posso escapar do fato que vou morrer, não posso escapar do fato de que vou ficar doente, não posso escapar do fato que vou perder as pessoas que amo. Então, as 4 nobres verdades, uma vez que a gente entende que essas são as leis aqui nesse mundo, e que nesse mundo essas coisas vão acontecer, e que é a nossa não aceitação disso que causa dor, a gente pode começar a desconstruir essa personalidade que acabou ficando tão sofrida a ponto de falar eu sou depressiva porque minha vida é só tristeza para todo lado. Na filosofia védica existe uma noção que eu gosto muito, que é assim, a psicoterapia, ela tá ali para tentar achar uma compreensão dos problemas e às vezes uma solução. Não é prometido solução, mas uma compreensão de si mesmo diante daqueles problemas, por que aquilo doeu tanto. A visão mais profunda, ela diz assim, na verdade, não existem problemas. Não existem problemas. Então, um caminho vai buscar compreender o problema, acolher e, quem sabe, solucionar. A outra visão, muito mais radical e explosiva, que é esse estudo espiritual profundo, ele fala, não existem problemas. Se você fluir com a vida, com um espírito aventureiro, com sabedoria, com estudo, tendo coragem de expressar suas emoções, sabendo que elas vão fluir no fluxo de um rio e não vão causar tsunamis, se você expressa elas na ordem natural, assim que elas aparecem, a vida flui. Você pode tomar uns sustinhos aqui e ali, mas a alma não vai se quebrar ao meio. Nós não vamos chegar nesse lugar de tanta depressão, de tanta dor, de suicídio, de tanta tristeza, que infelizmente muita gente está chegando. Por isso eu acredito que espiritualidade e terapias devem caminhar junto, como as 2 pernas do nosso caminhar, porque a nossa personalidade está aqui, tanto quanto o ser real está, e nessa vida a gente não vai perder o ego. Eu não vou deixar de ser mulher, de ter a voz mais ou menos no tom que eu tenho, de ter português como minha primeira língua, isso tudo é minha personalidade, isso não é meu ser real. E enquanto eu não sair desse corpo, eu terei, assim como todos nós aqui. E aí nós vamos ter nossas preferências, a gente prefere um perfume cítrico, enquanto o outro prefere um perfume adocicado e prefere comer arroz do que linguiça, sei lá. Isso é a nossa personalidade e tá tudo bem com ela, desde que ela consiga se harmonizar com a vida de uma forma mais sábia. Por isso a importância de um estudo junto. Não é só a terapia, alguém para acolher você, para você desabafar, chorar uma vez por semana. É preciso ter um caminho para aprender a pescar, não só para receber o peixe que está te faltando. Aprender a pescar é estudar. Estudar as escrituras sagradas, tem muitas. Tem transmissões dessas escrituras nos Vedas, na Torá, na Bíblia, em vários mestres que passaram por esse caminho, todos nos dando pistas de que existe uma outra forma de viver aqui. Se a vida aqui está um inferno, tem coisas para você resolver dentro e assim você vai traçando um caminho de luz aqui até que, de repente, a gente possa fazer dessa terra mesmo o jardim do Éden, quem sabe? Seria bom, né? Te respondeu?
Não tem fim, né? Não tem fim. Nós estamos mexendo na alma humana, no espírito, isso é infinito. Mas trouxe alguma clareza? Sim. Lili, a Juliana quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Cadê você, Juliana? Deixa eu tentar. Oi, estão me ouvindo? Ah, ok, oi. Tudo bem? Boa noite, Lili. É um prazer estar participando junto contigo. Já te acompanho um pouco aí pelo Instagram, pelas redes. Me chamou muito a atenção quando veio a fala, né, dos traumas, principalmente quando tu trouxe aquele exemplo da criança, né? Quando ela recebe alguma orientação e aí depois não é atendido o que foi prometido. Hoje eu tenho uma filha de 10 anos e a culpa a culpa junto com a mãe nasce junto, né? Isso eu sei, assim, e minha avó foi uma pessoa que sempre me falou isso e eu trabalho muito essa questão da culpa, né? Por exemplo, sair para trabalhar, deixar a criança, né, na escola, enfim. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com a minha filha de como eu posso apoiar ela a identificar hoje algum tipo de trauma que ela possa ter, sabe? E poder ajudar ela a trabalhar isso, né? Eu venho percebendo algumas falas dela, assim, agora com 10 anos, elas já são adolescentes, assim, né? Então, muita coisa eles já sabem, já tomam consciência, e algumas coisas que ela me traz, assim, eu tenho uma terapeuta para me ajudar, mas eu me preocupo muito com o que ela sente, principalmente quando ela se sente excluída em alguma situação, sabe? Então, eu queria saber se tem, de alguma forma, como a gente cada vez mais poder ajudar a criança a buscar identificar o trauma nela e de que forma apoiar, né, nessa transformação desse trauma. Eu acho que a criança, não sei se dá para a criança identificar o trauma, sabe? Isso é uma linguagem mais adulta. O que a criança pode conversar com alguém que ela confie muito, que pode ser você, não sei se ela vai num terapeuta infantil, mas é assim, o que dói mais? Essa mesma pergunta da dor mais profunda, assim, me mostra onde está doendo. É porque a Carolzinha não chamou você para a festa? Ou é porque o Joãozinho não veio em casa aquele dia? Ou é porque você fez a festa de aniversário e só veio uma pessoa? O que dói mais? E você tentar escutar dela, assim, se ela tem medo de abandono, rejeição, aí você vai identificar, né, essas luzes dos traumas nucleares, que é abandono, rejeição, ou sufocamento. No sufocamento normalmente vem do pai ou da mãe. Ou se você tem atitudes psicogênicas com ela, ou alguém, né, um pai ou uma avó, assim, que faz ela parar de confiar no adulto e no mundo. Mas com ela, a pergunta é assim, aonde que tá doendo mesmo? Me mostra, sabe? O que doeu? Porque no momento que ela é capaz de falar, ela já se libertou de grande parte dessa dor. Ela dá o start na liberação da dor quando ela fala da dor. Isso também é parte dos processos de cura, que faz as terapias funcionarem também. Não é tudo, mas é uma parte importante. Poder falar, poder assumir, reconhecer e falar. Ajudou, Juliana, né? Não tanto ir pelo caminho assim da minha filha reconhecer o trauma dela, mas de fazer ela dizer o que dói. E uma vez que ela diga, respirar com ela, sabe? Não buscar uma coisa só mental, dar um acolhimento emocional. A criança ela precisa muito mais de um acolhimento emocional, ela não tem condição ainda de entender as coisas, não antes dos 14 anos. Assim, entender mais intelectualmente os processos. Ela ainda nem está com o corpo mental encarnado ainda, né? Ela está encarnando o corpo emocional. Então, era pela emoção. E você pode ensinar ela, quem sabe, isso vale para todos nós adultos, acho que posso fechar com essa frase hoje, que é assim: tudo aquilo que nós desejamos receber do outro, e que é justo e é válido e tem certas vitaminas existenciais que só vêm das pessoas mesmo. Eu não sou adepta daquela bandeira da autossuficiência, que eu acho que isso é autoengano. E eu acho que
a vida essencial, né? O Deus está em tudo, inclusive nos outros. Diferente do que o Sartre falava, né? Que o inferno são os outros, acho que Deus são os outros também. Então a gente precisa, sim, desse alimento dos amigos, esse alimento dos amores, desse alimento da família, desse alimento dos colegas de estudos, de trabalho. Isso na espiritualidade se chama sanga, né? São as pessoas, as boas companhias da vida. É fundamental para a gente ter uma vida completa. Mas me distraí aqui com a coisa que chegou. Se ela era da tua filhinha, né, que eu tava falando de estar nas companhias, que deu um curto-circuito aqui com tanto pensamento na minha cabeça. Quer me relembrar um pouco? Eu estava tentando dar mais uma dica de... para nós todos, lembrei. Que a gente possa se dar aquilo que a gente muitas vezes não recebe do outro, entendeu? É legítimo você esperar do outro, sim. Seria lindo ouvir mais eu te amo, seria lindo receber mais flores, seria lindo receber mais palmas dos amigos ou do chefe, ou ter mais cachorros, sei lá, assim, fazer mais viagens maravilhosas, ter mais dinheiro, tudo isso seria ótimo, e tomara que a gente consiga. Mas se não vier, é possível continuar na plenitude. É como se fosse assim, a minha casa fica muito mais linda quando ela está cheia de rosas, mas eu sou feliz do mesmo jeito quando não tem nenhuma flor em casa. Fica melhor se tiver com flores, mas isso não vai determinar a minha felicidade. E só nós podemos nos dar aquilo que nos faltou mais profundamente. Porque isso salva muito as nossas relações. Uma das coisas que mais quebra relacionamentos que deveriam continuar, relacionamentos que ainda não cumpriram o seu ciclo, porque às vezes isso também acontece, que fecha o ciclo e tudo bem, aí separa. Mas tem relacionamentos que ainda teriam vida pela frente. Mas existem brigas no meio, e às vezes as brigas são as duas crianças feridas exigindo do outro aquilo que lhes faltou na infância. Então você acha que o seu marido tem a obrigação de te fazer feliz e atender suas necessidades, e vice-versa. E ninguém tem obrigação de fazer nenhuma pessoa feliz aqui. Não é obrigação de ninguém. É importante a gente ter um lema na vida, eu estou procurando viver com isso, que não é fácil, mas é um lema, é assim, sermos pessoas livres, inteiras e independentes. Todos nós. E a partir daí, a gente vai se relacionar com outras pessoas sendo inteiros, não sendo metades, não dependendo e não nos prendendo. Então, vamos estudar esse gap, que é entre quem nós somos hoje e esse ser livre, independente inteiro. E ver a distância. E só de você se direcionar para esse ser livre, independente inteiro, você vai precisar fazer tantos deslocamentos da sua forma de pensar e de agir, que isso vai te curando. E faz a gente poder merecer um relacionamento muito elevado. Quando duas pessoas livres escolhem ficar juntas, isso é muito diferente de duas pessoas que dependem uma da outra. A imagem é como se dois dependentes, eles estão fazendo uma transfusão de sangue um para o outro, né? Se você sair de perto de mim, eu morro. E duas pessoas inteiras, elas são tão plenas que uma soma a plenitude da outra. E acho que isso é o campo que permite o amor de verdade aparecer. Que é diferente da dependência, né? Estamos bem por aqui, então? Alguma palavra final? Que daí eu vou passar a palavra para a Luísa, que ela tem uns recadinhos para vocês. Mas, enfim, se quiserem abrir o microfone e trazer alguma coisa também, enfim. Se não gostou, também pode falar, tá?
Tem que aprender também a qualquer coisa, né? Assim, aí eu vou me aprimorando também. Pode desmutar se quiser, que daqui a pouco a gente precisa fechar. Estão já se sentindo livres, independentes e inteiros? É bom, né? Não é um gostinho bom isso? Não ressoou dentro? Tipo assim, exatamente isso que eu quero ser? Se ressoou dentro, eu vou dizer assim, e como é que você sabe? Você já sabia. Você já sabia que você queria ser livre, independente, inteiro ou inteira. Uhum. Talvez você só não estava lembrando muito disso, né? Já estou vendo as fumacinhas na cabeça, mas tudo bem, gente. É normal, é normal. Faz o seguinte, manda um direct para mim amanhã. Quem tem meu WhatsApp pode mandar. O meu Instagram é @alinhamento de vida. Eu adoro receber esses feedbacks. Faz eu também ver. Puxa, que boa pergunta. Deixa eu ver como é que eu posso trazer mais esclarecimento aqui. Ou até falar, não sei, isso aqui eu não sei, vou estudar, vamos junto. Estou desenvolvendo um projeto de um grupo de estudos, vou amar ter a participação de vocês em cima de um livro determinado que fala muito de espiritualidade e de como funcionam as escolas espirituais. Só que não é para já, porque primeiro eu mesma preciso passar por esse estudo mais profundo para eu poder abrir o grupo de estudos, mas isso vai acontecer. Fiquem comigo, se sigam acompanhando, que acho que no segundo semestre a gente vai estar abrindo essa proposta assim de uma escola espiritual, sabe? Onde nós vamos ter as práticas corporais, o grupo terapêutico que lida com as emoções, os grupos de estudos que lidam com a nossa mente e os rituais e meditações e etc., que se direcionam à nossa camada mais espiritual. Tudo isso para que a gente seja um ser integral, integralmente vivo, nas emoções, na mente, no corpo e no espírito. Então, vou amar ter a presença de vocês ali. Fiquei muda de repente, mas o que eu estava falando até aqui vocês ouviram, né? Tá, ok. Alguma coisa a mais? Ou por hora o silêncio é o melhor amigo? Tem mais uma pergunta, Fernanda? Não? Ou levantou a mão sem querer? Acho que levantou a mão sem querer. Eu não sei se tem umas perguntas aqui no chat, né? Ah, não, acho que só... Tá, ok, obrigada, de nada, é um prazer, tá tudo ótimo, gente. Eu que agradeço, então, o tempo de vocês, a atenção, a paciência em me escutarem e sigamos aí de queixo erguido, firmeza, que esse ano a barquinha continua, não estamos em terra firme ainda, estamos navegando, temos instabilidade abaixo de nós e que a estabilidade esteja na nossa coluna vertebral, sabe? Não como rigidez, que a coluna também deve ser flexível, mas como um eixo de garantia, de que do meu eixo, eu saio por breves momentos, mas eu volto. Eu não me perco, sabe? Para todos nós estou falando, né? Assim a gente pode navegar e uma imagem que eu gosto muito, vou fechar com ela, é assim. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente entra numa barquinha, sem remos. E a gente vai vendo que o barquinho vai para lá, vai para cá, meio fora do nosso controle. Quando a gente começa a estudar sobre a existência, sobre a vida, quando a gente começa a andar na direção aonde os mestres que passaram por esse mundo andaram e que nos deram todas as pistas e instruções, e também falando, ouve porque eu também estou dentro de você, confia no que vem de dentro de você, a gente de repente recebe um remo da vida. E com o remo a gente consegue manejar melhor as marés, as correntes desse rio aí que estamos.
até que a gente atravesse para outra margem, tá? Então, que vocês continuem nas práticas e estudos para firmar mais o remo, para receber um segundo remo, de repente, quem já está, e seguimos juntos para que a gente possa aprender a remar cada vez melhor. Acho que a Fernanda tem uma pergunta aí, Lili. Pode Ela falar. levantou a mãozinha. Pode se abrir o microfone, Fernanda. Você não está conseguindo abrir o microfone? Agora eu acho que foi. Obrigada. Estava tentando aqui. Lili, obrigada. Foi ótima a palestra, bem esclarecedora aí, muita inspiradora também. Uma pergunta seria assim, para quem está, de repente, começando, né, nessa jornada espiritual, se você tem alguma indicação de livro, né? Você comentou aí que vão iniciar esses estudos com base em um livro, acho que você não comentou qual livro, mas se você tem alguma sugestão de livro para quem está começando, algum que te marcou assim? Tenho. É que depende muito do momento da pessoa, sabe? Eu gosto muito dos livros da Mariana Kaplan, mas nenhum é em português. Ela é uma professora de yoga que também é psicóloga e ela escreve muito bem sobre esse tema da espiritualidade, considerando também o estado psíquico, e fala muito dos mestres espirituais e fala dos perigos da pessoa que se acha iluminada quando ela ainda está no meio do caminho. Um livro que eu gostei muito dela, em inglês, chama The Guru Question, que fala sobre as pérolas e os perigos ao escolher o seu professor espiritual. Uma pessoa que me marcou bastante também foi a Gabrielle Roth. Ela escreveu um livro que foi traduzido em português, que acho que chama Ritmos da Alma. Em inglês ela tem 2, o Maps to Ecstasy, Mapas para o Êxtase, e o Sweat Your Prayers, Transpire Suas Orações, porque ela é uma terapeuta do movimento, é uma xamã urbana de Nova York, ela fez a passagem já há uns 4 anos, eu acho. Ritmos da Alma, eu acho que é isso. Gabriele, com 2 L's, Roth, R-O-T-H, muito boa, fácil de ler. E o livro que eu quero abrir o grupo de estudos chama-se Escola de Cabala, é do Alevi. E, embora ele fale de Cabala, ele não é exatamente só um livro para aprender Cabala, e nem eu seria a professora ideal para isso, mas é principalmente um livro que fala sobre os fenômenos que acontecem quando indivíduos se reúnem para buscar a espiritualidade, para irem na direção dessa conexão com o mundo superior, o que acontece dentro das escolas espirituais. E aí sim ele fala muito sobre as personalidades e os fenômenos, e esse tema me interessa muito porque criar uma escola espiritual é o meu projeto, assim, que espero um dia eu tenha o merecimento de fazer isso. E então sinto de abrir um grupo de estudos desse livro, só que primeiro eu preciso de um grande cabalista para me dar aula particular, para abrir para mim essa leitura no nível mais esotérico e místico. Não sei se vocês conhecem. Existem 4 formas de ler qualquer livro, tá? Existe a forma literal, existe a forma alegórica, que você capta algumas coisas a mais, existe a forma intelectual, você pode tentar aprofundar alguns temas, e existe a forma mística, que são segredos e ensinamentos que estão codificados ali, e que só um professor qualificado que saiba abrir isso é que consegue abrir essa leitura mística para o aluno. Tem autores que escrevem só para a leitura mística, que se você lê sem esse conhecimento, tipo a Bíblia, gente, a Bíblia é assim, né? Se você for ler ela literal, ela pode parecer um livro absurdo, muitas vezes. E tem gente ainda que gosta, mas tem gente que fala, até eu não tenho religião, porque é um absurdo isso que está escrito aqui na Bíblia. Ela provavelmente foi escrita para fazer essa leitura mística, tem que saber abrir ali. Ali são
são chaves, né? É como uma coisa que está condensada ali, e só quem tem essa compreensão que consegue tirar dali os maiores segredos. Então, eu estou falando para vocês coisas meio futuras, assim, mas que pretendo fazer esse estudo primeiro eu mesma, para poder depois abrir esse estudo para vocês, tá? Até lá, o que a gente vai fazendo? A gente vai qualificando a nossa mente. E como é que a gente qualifica a mente para um estudo mais profundo? Cuidando dos nossos hábitos diários, com práticas de exercícios físicos, com boa alimentação, procurando reconhecer se nós temos vícios e criando um caminho para a gente se libertar desses vícios, seja de açúcar, seja de excesso de carne, de bebida alcoólica, de cigarro ou outras drogas. E vamos purificando o nosso organismo, porque para ter condição de absorver um conhecimento superior, o aparelho aqui, que é o nosso corpo, o terreno, ele tem que estar numa condição propícia, senão também não é possível. Assim eu entendo. Tá bom? Estou disponível no Instagram ou por e-mail. O meu site é o meunome.com, lilihastings.com. Lili com 2 L's, Hastings com H e A, Hastings. E Luísa, você tá aí? Vou passar o bastão da fala para você fechar com o nosso recadinho especial. Já deixando um beijo no coração de todo mundo aí, gente. Muito obrigada. Então, quero deixar aqui um convite para quem sentir. Nós vamos estar fazendo um retiro de carnaval para poucas pessoas, ser no máximo 10 pessoas, em Campos do Jordão, no Ashram, Krishna Shakti Ashram, onde a gente vai ter muitos mantras. A gente vai começar o dia e terminar o dia com mantras, e ao longo do dia a gente vai desenvolver um pouco mais o aspecto do pilar do amor, que é um dos pilares do método autoral da Lili, que é o alinhamento de vida. E vou deixar esse convite aqui, né? Assim, quem tiver interesse pode me mandar mensagem, que eu passo mais informações, fotos do lugar, valores, formas de inscrição. E também quem tiver qualquer dúvida, curiosidade sobre os próximos grupos de estudos da Lili, os próximos eventos que a gente vai fazer em São Paulo, a gente às vezes faz eventos de um dia também. E você pode mandar mensagem ou no Instagram dela ou no meu WhatsApp. Posso deixar o link aqui do meu WhatsApp, que aí você me manda uma mensagenzinha. E aí eu já passo todas as informações do que vocês se interessarem, passo o link também para vocês se inscreverem se quiserem receber a newsletter e deixar o e-mail cadastrado para receber os próximos eventos e atividades. E é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que a gente comece amanhã, segunda-feira, numa ótima semana, lembrando aí da vibração dos mantras e se conectando com essa força mesmo que realmente tem a capacidade, né, de ajudar a gente a botar a nossa mente no lugar certo e não ficar tão confusa com os nossos pensamentos, que às vezes mais atrapalham que ajudam a gente. Bom, tá aqui o link do meu WhatsApp, quem quiser falar comigo, namastê! Namastê, axé, shalom. Boa noite. Ai, Obrigada. boa noite. Eu queria agradecer, Luísa, que gracinha. Amei a mantrar com você. Um doce de pessoa, uma vibe maravilhosa. Que surpresa gostosa. Estava conversando com a Lili no começo, que nós não sabíamos da participação da Luísa e do Gabriel também, né? Que entoou o Ganesha. Foi, assim, maravilhoso. Eu estou muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês. Lili, você despertou muitas coisas, assim, eu acho que teve muitas falas que a gente já sabia que você ia tocar nesses assuntos, assim, tão interiores, né, do nosso eu, né, da nossa essência. E os mantras
para mim, e Vânia também, a gente começou esse projeto aqui do Domingo com Mantras, porque ele tem esse poder, né, de te levar para dentro, para sua essência e vibrar assim uma paz, né? E a gente foi tão gostoso, né, mantrar com vocês hoje. E ainda de bônus, toda essa discussão, né, sobre espiritualidade e terapia. Então, gratidão mesmo. Eu queria comentar com vocês que estão aqui que no Linktree, né, no Instagram da Alinhamento de Vida, da Lili, tem inclusive um e-book gratuito que eu me achei maravilhoso. Hoje foi que eu entrei no Linktree dela, e tem muita coisa que fala sobre o retiro do Self, né? Tem muita informação ali sobre YouTube, né? Seu YouTube, seu site. Então, não deixem de visitar, @alinhamento de vida, tá bom? Obrigada, Ana. Obrigada, Vânia e Mara. Obrigada. Nós que agradecemos, Lili. Adoramos. E gratidão a todos vocês que estão presentes aqui, e o apoio da Márcia de Luca, que sempre que nos apoia, a comunidade do Despertar. Domingo que vem tem mais. Eu acho que a Vânia poderia dar um recadinho agora, né? Nosso próximo convidado no domingo que vem. Vânia, você quer falar alguma coisa? Vou. Deixa eu só olhar aqui. É o Jordão. Só um momentinho. Eu vou pedir licença porque eu preciso entrar numa reunião agora às 8h30, tá? Já te falei, preciso de meia hora de Tá tempo. ótimo. Ok. Muito obrigada, Gratidão, hein? gente. Obrigada, Luísa. Obrigada, Gabriel. Valeu, Elias. Lilian, Adri. Todo mundo aí. Tchau, tchau. Ok, enquanto a Vânia vai procurar, eu estou curiosa, aqui. porque nós temos um Shiva aqui, né? Elias, como você escutou do Domingo com Mantras? Tem que desmutar o microfone aqui, seu. Então, eu vou falar aqui do Paulo Jordão, que Só um minutinho, Vânia, que o Elias está aqui, conseguimos. Ah, sim. Então, eu soube pela Lili, ela me mandou informação, eu acompanho ela, então foi assim que eu soube. E, na verdade, eu não tinha entendido direito, porque eu sabia que ela ia fazer um retiro por alguns dias, que começava, acho que começou hoje ou ontem. Aí eu não entendi como ela ia fazer ao mesmo tempo o retiro e também ia fazer esse outro evento. Mas eu entendi que ela ia interromper o retiro durante 1 ou 2 horas para fazer esse evento. E como aconteceu, ela se despediu da gente e voltou para o retiro, não é isso? Porque ela está num local, né? num evento, e esse é um evento dentro de outro evento, não é isso? Que ótimo! Eu não estou sabendo desse detalhe, mas ela falou que estava disponível nesse horário e, enfim, ela realmente saiu para atender um compromisso, né? Mas, gratidão pela sua presença, viu, Elias? Sim, e eu quero dar obrigado, bem-vindos aqui. Que ótimo! Então, nós, não sei se você estava aqui no começo, mas eu e a Vânia Borges, a gente começou o Domingo com Mantras, que realmente a intenção é de unir as pessoas para entoar mantras, e nós temos sendo abençoadas de ter palestrantes que querem dividir, sempre compartilhar os conhecimentos deles. Então, a gente está de coração aberto aqui, recebendo todo mundo, né? Inclusive, então, bem-vindos todos aqui, que estão vindo pela primeira vez, né? A Renata também. Mas esse conceito de mantra, eu entendo, não é só mantras indianos, seria o que mantra é uma palavra, não é? Que tem uma certa energia, não é isso? Isso, os mantras... O significado de mantra.
Os mantras, eles carregam foi um legado deixado pelos rishis, né? E eles carregam uma energia, assim, quando você entoa os mantras. Inclusive, o nosso Domingo com Mantras surgiu de um curso que nós fizemos com o Guru Sivananda, de sânscrito para mantras. Guru Sivananda. Sim, o nosso primeiro encontro foi exatamente ele falando sobre mantras, o que significa, como você utilizar os mantras, que os mantras não precisam ser entoados assim, só no momento. O mantras pode fazer parte da sua vida, o seu dia a dia, sabe? Você cozinhando, você levantando, e é muito poderoso. Essa paz que você, quando entoa os mantras, que realmente reverbera assim uma quietude, uma paz, que a gente está tão apaixonada, né, pelos mantras, por essa ressonância de amor, de paz, entendeu? Mas, se você quiser, Elias, a gente pode disponibilizar o nosso primeiro encontro do Domingo com Mantras, porque Quando foi? Foi em setembro. Mas a gente tem gravado e a gente pode disponibilizar para você. Sim, sabe? aí talvez eu vou entender melhor. Deixa aqui no chat o seu e-mail, que a gente pode enviar para vocês. Tá? Para você, no caso. Eu quero aproveitar e fazer um comentário. A Sandra Mara, quando ela falou do ser e estar, isso fez com que eu compreendesse melhor o que a Lili falou no começo. Ou seja, a Lili insiste muito, né, que nós somos perfeitos, nós temos o lado divino, nós temos a felicidade plena, mas, na verdade, isso não acontece o tempo todo, né? Então, eu sempre pensei, nós temos isso, mas nós temos também nosso lado monstro, nosso lado triste e tal. Quando a Sandra falou de ser e estar, ficou mais claro. Nós somos nós temos esse lado divino, né? Porque a Bíblia fala que o ser humano foi criado à imagem de Deus, mas nós estamos num mundo onde nós somos tristes, nós temos dor, nós sofremos, né? Nós temos problemas. Então, aí dá para entender, né? E para mim, não sei se é tão fácil como a Lili fala, de ser, de estar o tempo todo feliz e tal. Talvez ela consiga. Eu não acho que isso está tão disponível para qualquer um. Eu acho que é uma questão de trabalho, de evolução. Mas quando a Sandra Mara falou de ser e estar, por mais que a gente conheça essa diferença entre estar e ser, mas aí como ela falou depois da Lili, aí deu um sentido maior, uma compreensão maior do que a própria Lili estava falando, né? Nós somos seres divinos. Eu frequentei um grupo taoísta, onde o primeiro é Tentao, né? O primeiro mandamento deles é: eu prometo manter meu coração divino, né? Eu prometo manter meu lado divino. Então, é a ideia de que nós temos esse lado, mas é uma promessa, você tem todo um trabalho para fazer. E você não é só isso, né? Então é isso. Obrigado, Sandra. E agora, antes que eu esqueça, eu vou colocar meu e-mail e meu telefone, assim, que é o meu WhatsApp também. Assim eu posso acompanhar. E aproveito uma pergunta. O mantra pode ser de vários idiomas, não é isso? Porque algumas músicas que sejam em hebraico, você pega em árabe, né? Em árabe, eu sou de origem árabe, eu nasci na Síria, mas eu tenho formação judaica, mas eu sou muito próximo também do islamismo, né? Então, quando os árabes eles repetem o nome de Deus várias vezes, Allahu Akbar, isso também seria um mantra, não é? Na verdade, o mantra é a repetição de uma palavra, né?
E você é uma maneira de você aquietar o seu pensamento. Mas os mantras, eles vêm do sânscrito, né? Que foram deixados pelos rishis. E milhares de rishis, que são sábios. Em hindu, a palavra rishis significa sábios. Sim, É. sim. E eles foram deixados, então não existe assim uma religião que são donas dos mantras, né? Ele foi um legado deixado, não tem, assim, pertence a uma religião ou, né? Me complemente aí, Vânia, se você tem alguma coisa. Esse é o meu entendimento, né? Sim, porque no judaísmo tem, às vezes se repete várias vezes, Hashem o Elohim, então se repete várias vezes, então deve e também a sonoridade da palavra, ela também deve, né, a beleza, o som, mesmo que a pessoa não entenda a palavra, mas ela acaba penetrando, né? Pela Exatamente. melodia, aí é a energia da música mesmo, né? Da melodia. Exatamente. Elias, Oi. mantra quer dizer mente, repetição. Então, uma repetição é um mantra. Então, você falar os nomes de Deus, repetindo, como você disse, né, que são os nomes de Deus que vocês repetem, isso é um mantra muito poderoso. Você está fazendo uma conexão. Sim, o nome de Deus ou a qualidade de Deus, né? Sim. Allahu Akbar, né? Não, entendo. Muito interessante. Por favor, você pode me dizer qual o seu código do telefone? Desculpe, 11, São Paulo. Tá ótimo, obrigada. Mas ficou assim esclarecido? Sim, muito É interessante. uma repetição que você vai acalmando a sua mente com isso, evita de outros pensamentos entrarem, e principalmente você invocando os nomes de Deus. Não, interessante. Quando eu recebi da Lili, né, o convite, tinha um instrumento desses, acho, né? Que é tipo Um japamala. terço. Isso, é tipo um terço, exatamente. Isso, sim, os árabes têm também, se chama masbahá, né? E meu pai utilizava sempre, eu gosto também, que isso serve para repetir sempre o mantra, também para se distrair, para meditar. E os gregos também utilizam, se chama kubuloi. Eu gosto muito desse instrumento. Esse cordão que a gente tem no nosso convite chama japamala, que é um cordão de 108 contas. Então, 108. 108. E você vai repetindo o mantra, né? 108 vezes. 108 vezes. Né? Parece que os muçulmanos têm de 99, né? Que eles repetem Allahu Akbar, alguma coisa assim. Inclusive, eu estava vendo o significado do japamala, né? Porque 108, então 8 mais 9 é o número que eles usam como o número infinito, né? Mas, que é o enfim, maior não dos vamos números. nos aprofundar tanto hoje, porque, Vânia, você quer, então, dar o seu convite e... Isso, vamos lá. É no próximo domingo? Vânia está sem som. Não. Acho que você tirou o fone de ouvido. Não, eu estou ouvindo, eu estou aqui com o som. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ana, você que não está me ouvindo, então. Bom, então, na próxima semana, o nosso convidado é o Paulo Jordão. Ele foi monge praticante de Bhakti Yoga durante 10 anos. E, atualmente, ele é professor de Hatha Yoga e Mantra Yoga. E eu acho que ele faz parte do grupo Hare Krishna também.
Então, é no próximo domingo, dia 30, às 19 horas. E aí, para aqui vocês que mandaram o WhatsApp, eu mando o convite para vocês. Uhum. Legal. Tá bom? Legal. Eu gosto muito dos Hare Krishna, né? Hare Krishna é um mantra também, né? A palavra. E eu me tornei vegetariano frequentando os Hare Krishna. Então, eu tenho muita gratidão, eu tenho muita admiração pelos Hare Krishna. Ótimo, Haribo, obrigada. como eles falam. Haribo, Haribo, cantar Haribo. os nomes de Deus. Então, gente, muito obrigada a todos. E, se Deus quiser, até o próximo domingo. Tá bom, tudo bom. Haribo. Tchau. Tchau, tchau.